E nesse livro da Igreja Católica, nesse livro, mostra que 2 crianças foram sacrificadas, morreram, foram assassinadas, foram sacrificadas pela religião. E uma delas não morreu, mas eu vou explicar para você depois o que aconteceu com elas. Veja como a estratégia do inferno para matar essas 2 crianças. Veja só, irmãos, usando ainda por cima o nome de Deus. Apareceu então essa suposta Virgem de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, e começou a conversar com aquelas 3 crianças. Com essas 3 crianças aqui, ó. Essas aqui, ó. Essa aqui é a Lúcia, esse do meio é o Francisco e essa menor é a Jacinta. Lúcia, Francisco e Jacinta. A Lúcia era a mais velha, tinha 10 anos. O Francisco tinha 8 anos, ainda ia completar 9 anos. Ele estava perto de fazer 9 anos. E a mais novinha é a Jacinta, que tinha 7 anos. Lúcia com 10, Francisco com 8 para 9 e Jacinta com 7. O Francisco e a Jacinta eram irmãos. Eles eram irmãos. Tá? Esse do meio e a menor eram irmãos. E a mais velha, com 10 anos, era a Lúcia. 3 crianças que brincavam de carrinho, brincavam de bola, brincavam de bonecas, brincavam de casinha e outras coisas mais. Crianças que tinham sonhos, crianças que queriam ser professores ou professoras quando crescesse, ou médico, ou enfermeira, ou pedreiro, ou engenheiro. Crianças que pensavam em ser alguma coisa profissionalmente na sua fase adulta. Então, essa suposta Fátima, que eles chamam de Fátima, apareceu a eles. Supostamente apareceu a ele na página 8. Diz assim, olha bem, olha o que a aparição disse para as crianças. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Quer dizer, essa suposta aparição perguntou para as crianças, vocês querem vos oferecer para suportar os sacrifícios? 3 crianças. E eles sabiam logo o que era sacrifício. E elas disseram, sim, queremos. Aí no 3º parágrafo diz assim, e depois, essa imagem que apareceu diz assim, e depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Olha bem, aquela suposta aparição falou assim, ô crianças, vocês vão sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Que absurdo! A suposta aparição disse para as crianças se sacrificarem pelos pecadores. Vejam bem, gente, que absurdo! Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão a muitas almas e terão paz. Quer dizer, ela diz assim, olha, se vocês sacrificarem, se vocês fizerem o que eu estou mandando, ou continuarem fazendo o que elas já estavam fazendo, vocês vão salvar muitas almas. Na 5ª aparição, 5 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, dia 15, dia 13 de setembro, ela aparecia todo dia 13 de setembro.
E ela disse assim para as crianças, para a Lúcia, para o Francisco e para a Jacinta. Olha bem, Deus está contente com os vossos sacrifícios. Quer dizer, as crianças já estavam sacrificando. Eu vou mostrar para vocês depois, daqui a pouquinho, rapidinho, quais eram os sacrifícios que essas crianças faziam. Que absurdo, que absurdo. Tanto é que morreram 2 crianças. E disse agora que Deus está contente com o vosso sacrifício. Olha, Deus estava contente com o sofrimento dessas 3 crianças. Olha aqui. Chama a atenção nesse relato o elogio de Nossa Senhora, o elogio que Nossa Senhora fez das mortificações praticadas pelas crianças. O próprio livro está dizendo, o que chama a atenção desse relato, o elogio que essa suposta Nossa Senhora de Fátima fez às crianças. Ela elogiou as crianças pelo sacrifício que elas estavam fazendo. Que absurdo! Agora olha bem o que essas crianças faziam, presta bem atenção. Elas, com efeito, se haviam habituado a jejuar por amor de Deus. 3 crianças fazendo jejum. Habitualmente, ou seja, diariamente. Davam suas merendas para as ovelhas e para as crianças pobres. Elas iam para a escola e davam a merenda dela, que elas levavam para a escola, e elas comiam essas merendas ao meio-dia, segundo o livro, davam para as ovelhas, ou então davam para as crianças pobres. Então, elas jejuavam todos os dias, davam suas merendas, a sua comida para as ovelhas ou para as crianças. Outro, costumavam também a sacrificar-se comendo frutas e raízes amargas. Então, ao invés de comer a merenda, elas comiam frutas amargas, raízes amargas. Eu não sei o que eles comiam. Devia ser horrível, ou talvez nem comesse quase nada. Olha bem, tem mais. Ficavam um longo período sem tomar água no escaldante verão europeu. Ficavam longas e longas horas sem beber água. Quer dizer, elas não comiam e não bebiam água. Mas tem mais. Fustigavam-se ainda com urtigas cheias de espinho. Elas fustigavam, se batiam com galhos de urtigas cheios de espinhos. Para quem sabe, ou para quem não sabe, eu explico. Urtiga causa coceira, incomoda, e ainda tinha espinho, quer dizer, elas se machucavam, se feriam com os espinhos das urtigas e ainda ficavam com coceira no corpo, sem beber água, sem comer e debaixo daquele sol escaldante naquela ocasião. Tem mais ainda. E habituavam-se a trazer amarrada na cintura uma corda muito áspera. Viviam 24 horas por dia com uma corda áspera, parecida com corda de bacalhau, vamos dizer assim, que amarrava na cintura. Amarrava aquela corda na cintura, amarrava com muita força e passavam o dia inteiro, dormiam com aquelas cordas amarradas na cintura. Quer dizer, passaram 5 meses com aquelas cordas
amarradas na cintura 24 horas por dia, ferindo o seu corpo com as cordas, ferindo o seu corpo, ferindo os seus corpos com as cordas, ferindo os seus corpos com as fustigações, com as urtigas. E por causa disso, o sexto, não dormiam, não conseguiam dormir. Então vejam bem, isso era um sacrifício pedido pela suposta Virgem de Fátima. Foi o pedido dela, ela disse que Deus que mandou. E adquiriram uma verdadeira sede de sofrimento. Eles ficaram com sede de sofrer, eles queriam sofrer, vamos sofrer mais, vamos apertar mais a corda, vamos ficar mais tempo sem beber água, vamos ficar mais tempo sem comer, vamos sacrificar mais, porque está muito bom, nós não, vamos dormir menos. E é isso que está dizendo aqui, que elas adquiriram uma verdadeira sede de sofrimento. Que absurdo. E o livro fala isso como um elogio, como se fosse uma grandeza, né, para as crianças. Eles queriam sofrer, eles queriam sofrer mais, porque aquela suposta aparição elogiava eles e disse para eles: ó, Deus está contente com o sacrifício de vocês. Continuem fazendo o sacrifício. Foi o que a aparição revelou. Olha bem, que absurdo. Agora olha o final de tudo. Veja só o final de tudo. Presta atenção. O final de tudo. Francisco e Jacinta morreram. Francisco, que era de 8 anos, que ia fazer 9, a Jacinta, que era de 7 anos, não aguentaram esse sacrifício, não aguentaram essas dores, não aguentaram a falta do sono, não aguentaram a fome, não aguentaram a sede, não aguentaram as fustigações com galhos de urtiga que coçavam e feriam, não aguentaram a dor das cordas, os ferimentos das cordas ásperas, não aguentaram as noites que eles não dormiam. Com certeza isso durou 5 meses, e eles morreram. O sacrifício estava pronto, a Jacinta e o Francisco morreram. Eles morreram. Sacrifício de crianças. Sacrificaram aquelas 2 crianças que tinham sonhos, que tinham pai, tinham mãe, irmãos, brincavam, enganaram. Eu não sei como aconteceu isso. Eu não sei como isso aconteceu, mas essas crianças foram enganadas. Deus não faria algo desse tipo. Deus não sacrificaria crianças. Nem um ser humano pode sacrificar uma outra criança. Se eu não posso, se alguém não pode, muito menos Deus faria uma coisa dessa. Como Deus mandaria matar 2 crianças? Mas elas dizem que eles morreram para virar santo. Para virar santo. Que absurdo. O estatuto da criança e do adolescente faria o que numa hora dessa? Você sacrificaria, você deixaria acontecer isso se fosse teu filho? Se fosse teu neto? Você aceitaria isso? Claro que não. Claro que não. Além de ser um grande pecado, é um crime. É crime. É um crime que a igreja acoberta. É um crime que a igreja aplaude. E essa suposta Virgem de Fátima, essa suposta Maria de Fátima,
ou Nossa Senhora de Fátima, sei lá como chamam, ela é venerada, ela é adorada, as pessoas se ajoelham diante daquela imagem, ela é a mais venerada entre todas as idolatrias, as imagens que a gente conhece. São muitas que são veneradas, muitas que são aplaudidas, muitas que são adoradas até, idolatradas, mas essa é a maior de todas. É a mais querida de todas. E dizem que faz milagres. Sacrifício de criança. Sacrifício de crianças. 2 crianças sacrificadas. A Jacinta, com 7 anos, e vou mostrar para vocês aqui, ó, a Jacinta, essa mais novinha aqui, a Jacinta, o seu irmão Francisco, com 8 anos, morreram. Esses dois aí morreram. Essas 2 crianças morreram. E se você que entrou no vídeo agora, assista desde o início, que você vai entender essa farsa, essa vergonha, essa mentira, esse crime. Você vai entender esse crime ainda em nome de Deus. Em nome de Deus. Absurdo. Em nome de Deus ainda. E o povo aplaude. Só que essa terceira aqui é a Lúcia. Essa aqui é a Lúcia. Tinha 10 anos. Sabe o que aconteceu com ela? Foi para o convento. Ela passou a vida toda presa, a vida toda enclausurada num convento. Nunca ninguém viu o rosto da Lúcia. É um tipo de morte. Mataram de uma forma diferente. A Jacinta, de 7 anos, e o Francisco, de 8 anos, que ia fazer 9, ele estava perto de fazer 9 anos, morreram, foram exterminados, sacrificados. E a Lúcia, que tinha 10 anos, foi levada presa, enclausurada num convento, até a morte. Ela morreu lá. Ela morreu velhinha, morreu lá, sem ninguém poder conversar com ela, ou ninguém de fora, e sem ninguém de fora poder ver o rosto dela, sem ninguém de fora poder falar com ela, a não ser por interfone. É um absurdo, meu irmão. Você que é religioso, acredita que isso é de Deus? Você acredita nessa suposta aparição, que isso seja de Deus? Você acredita que isso seja de Deus? Você deixaria matar seus 2 filhos? Porque foram 2 irmãos, mataram os 2 irmãos, 2 crianças que tinham sonhos, que brincavam. Mataram 2 crianças. E a terceira prenderam, foi presa. Prenderam a criança mais velha. Como ela não morreu, como ela resistiu, eles prenderam a Lúcia. Morreu com mais de 80 anos no convento.